Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui reunidos para mais um episódio. Eu e meus amigos e co-hosts, Ronaldo Miranda. Fala um oi aí, Ronaldo, para o pessoal. Boa noite, bem-vindo ao nosso episódio da semana. E o Pedro Kipper. Fala um oi para a galera aí, Pedro. Boa noite, pessoal. Muito bom. Hoje nós vamos discutir um tema bastante interessante que é sobre estilos de liderança. Mais especificamente, nós vamos discutir a transformação da Microsoft do ponto de vista de dois líderes distintos. O Steve Ballmer, que pegou a empresa num momento de top do mundo ali e, de certa forma, estagnou, mas era um outro momento de mercado. E depois o Satya Nadella, que é o atual CEO, e que em 10 anos aumentou o valuation da empresa 8 vezes. Ele saiu de 480 milhões para 3 trilhões de dólares. Então, eu queria ouvir de vocês, como é que vocês acham que dois estilos de liderança tão distintos, como o do Steve Ballmer, que era um cara mais agressivo, mais competitivo, mas que tinha um momento de mercado diferente, um modelo de negócio diferente, e depois uma mudança de cultura para um cara mais, como é que eu diria, mais empático, mais colaborativo e que tinha uma visão de serviços, e algumas apostas que ele fez foram super arriscadas, mas ele já projetava que o resultado viria daqui a 3 ou 5 anos e realmente veio, aconteceu. Queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam essa questão de estilos tão diferentes de liderança trazerem resultados tão distintos numa empresa como essa. Deixa eu começar aqui, até porque eu tive uma oportunidade de estar na Microsoft nesse momento. Né? Então, quando o Steve Ballmer era o CEO. Né? Então, eu fui para um evento lá nos Estados Unidos, acho que eram 15, 18 mil pessoas, é um evento gigante, né? E aí entra esse louco no palco, começa a berrar e balão de oxigênio, é um negócio muito louco, contagiando que ele era um estilo de pessoas, né? Nós vamos mudar o mundo e vamos dominar, e aí era aquela história ainda de competição contra a pirataria, né? E aí nesse ano, por incrível que pareça, ele veio para atacar o Google, né? Então ele veio, agora, ano que vem, vocês vão ver, acabou o Google, agora é o Bing, e ele vai dominar o mundo. Então, era um cara que vinha com essas loucuras, né? Todo mundo batia palma, que era, os caras realmente são poderosos, né? E tal. E algumas vezes não aconteciam, né? Então, era muito mais para essa versão de um cara que era focado na presença dele, né? Do espírito de corpo, de passar uma mensagem, de se posicionar como uma empresa, como um cara de guerra, de batalha, e era um momento do mercado que o mundo se via assim, né? Tinham grandes empresas, né? A gente vai até, acho que, por eu e o Ronaldo também trabalhamos na Intel, a gente falar que na época que nós trabalhamos lá, era a quarta maior empresa do mundo, hoje é uma empresa que está aí numa tanga desgraçada, né? Então perdeu vários ciclos tecnológicos, mas era um momento do mercado onde esse tipo de estilo de liderança, né, melhor falando, era melhor visto, né? Então, na realidade, o meu ponto era muito mais para colocar se o Nadella, agora, ele era um cara que se daria bem naquela época e vice-versa, né? Porque o mundo tinha uma visão diferente de um posicionamento de empresa. Então, na realidade, eu acho que o líder tem que muito aproveitar onde ele está inserido, né? Hoje o mundo ele vive uma outra visão, né? Uma outra forma de ver o mercado. E eu acho que aí a empresa precisa entender como ela vai se adaptar às novas realidades e como a empresa se vê, né? Porque para mim um dos principais pontos é primeiro uma empresa, e eu acho que a gente fala muito para talvez empresas que consigam mudar a sua história, né, que são as pequenas empresas, porque depende de pessoas e de líderes, de donos, né? Eu acho que essas pessoas têm que se preocupar muito de como eles querem ser vistos, né? Como eles querem ser projetados, como a empresa se adapta a isso. E aí eu acho que um estudo muito legal é a empresa entender aonde ela quer chegar, para quem ela quer falar, e aquilo que a gente já falou várias vezes aqui.
tem que ter um planejamento, e aí sim você colocar o nível de liderança que você vai querer ter. Eu vou concordar com o Pedro, né? Eu também vivi esse momento. Obviamente, eu não trabalhei na Microsoft. Naquele momento, eu estava na Intel e era dobradinha Intel Microsoft, né? E os dois tinham uma liderança arrojada, porque a tecnologia que eles dois detinham era única. E tem outros players que naquele momento eram muito fortes no mercado, como Cisco, como Netscape, que estava começando a chegar, etc. Então, o modelo de gestão era até um pouco arrogante dessas duas empresas de posicionamento. Mas eles não negligenciavam a coisa de buscar o resultado. Então, os investimentos todos eram focados em bloquear os concorrentes, a gente pode falar bloquear. Com a evolução do mundo, né, tanto Intel, quanto Microsoft, quanto Cisco e outras empresas começaram a ter concorrentes com alternativas de tecnologia, né? Então, usando a palavra do Pedro, a importância, não importa o tamanho da empresa, é a gente entender a mudança de mercado, né? Por exemplo, a Microsoft, há uns 2, 3 anos atrás, determinou que você que tinha aquela licença perpétua do Office na sua máquina, você estava fadado a ser alijado do ecossistema dela. Recentemente, 2024 para 2025, ela voltou a lançar a licença perpétua, que você consegue comprar no Brasil, comprar no site da Microsoft por R$800. Por quê? Porque o Google, por exemplo, criou um ecossistema no Workspace que tem todas as ferramentas muito competitivas, de graça, né? Ou pagando um valor no contexto, né? Então, a Microsoft percebeu que se ela perder o endpoint, que é o usuário da ponta, ela tem muito a perder na estratégia de cloud dela, né? Então, o 365 faz parte de uma estratégia mais global. E com o Office 2024, 2025, você tem a possibilidade, a ferramenta te conecta na cloud, que é o que eles querem. Se você tiver um Office 2013, 16, 21, é muito limitado. O 24 e 25 é quase um 365, na verdade é um 365 que você vai pagar uma vez só. Então, é uma estratégia. Então, a grande sacada da Microsoft, aliás, o CEO atual, ele era já um executivo de desenvolvimento da Microsoft na época do Steve Ballmer, né? Ele está lá há 30 anos. E aí ele foi cooptado a ser o CEO, por quê? Porque ele era genial pensando em serviço, em tecnologia, e o board falou, esse cara é o cara que vai fazer andar. E hoje ele é um cara muito mais versátil, porque o Steve Ballmer, assim como o Paul Tellini, assim como o cara da Cisco, eu não lembro o nome, os caras eram muito arrogantes, muito pesado, né? Esse não, ele é muito mais aberto, é um cara mais democrático, é um cara que mudou a cultura da Microsoft. Hoje a gente tem amigos ainda que trabalham na Microsoft. A cultura da Microsoft é muitíssimo diferente do que era na época que o Pedro trabalhou lá. A da Intel não. Nós temos amigos da Intel, a Intel continua com a mesma cultura equivocada de 10 anos, 15 anos atrás. E não é à toa que ela caiu bastante no ranking dos concorrentes. Ela era o número 1 disparado de semicondutores. Hoje, se eu não me engano, ela está em quarto, quinto. Todo mundo ultrapassou ela, talvez não em faturamento, mas em seu exemplo, em seu líder, em ser o que todo mundo quer copiar. Então, eu acho que isso vale para pequena e média empresa também. Como é que você tem transição de uma administração familiar que teve lá seus méritos e como é que você abraça coisas novas sem perder um pouco dessa essência e focando no público, como o Pedro falou, você tem que saber qual é o seu público, quem que você quer atender, qual que é a sua estratégia e, obviamente, tem que ter uma estratégia que dá resultado, né? Porque inovação sem uma finalidade de resultado está fadada a não ter tempo longo, né? Eu vou fazer algumas observações aqui e depois eu vou complementar com uma pergunta a mais para vocês. Eu acho, por exemplo, que a questão de adoção do Google é uma questão de percepção também. O pessoal mais jovem entende o Google como uma empresa super inovadora e a Microsoft como uma empresa antiga, um elefantão.
Não que o Office não ofereça basicamente as mesmas coisas que o Workspace oferece. O Workspace, inclusive, é mais caro. Só que tem uma questão de visão. Empresa pequena, startup, nem olha para a Microsoft. Não. Fala, não, nem quero ver. Vai direto para o Workspace do Google porque acha que as ferramentas são mais inovadoras, são mais leves. E às vezes sequer testam, né? Eu acho que tem uma questão de visão nisso. A pergunta que eu faço para complementar é o seguinte. Para um líder desse, para a estratégia de liderança de um cara desse ser bem sucedido, ele tem que, vamos dizer assim, fazer as camadas até a média gerência ali pensar igual, ele tem que trocar gente. Como é que vocês enxergam isso? Pô, chega um cara lá, como você falou, a Microsoft mudou a cultura. Ela mudou a cultura porque ela retreinou a mente das pessoas a pensarem de uma nova forma, ou ela trocou gente para poder falar, cara, eu preciso trazer gente com uma mentalidade de acordo com o que eu estou implantando de cultura, de estratégia agora, senão eu não vou conseguir as mudanças que eu preciso. Como é que vocês enxergam isso? Assim, eu acho que uma grande empresa é muito mais fácil você ter recursos dedicados para a inovação e recursos que cuidam da eficiência, né? Então, é mais fácil transicionar, né? Então, você começa a puxar esses recursos para um lado e consegue fazer uma mescla. Numa pequena empresa, aí é mais difícil, né? Porque você não tem essa quantidade de gente para separar, né? Você tem que assobiar e chupar a cama ao mesmo tempo. Então, isso é um dilema que a pequena empresa tem que saber lidar. E aí eu acho que a pequena empresa precisa se apoiar em pessoas que tenham a experiência para trocar informações, porque elas não vão conseguir usar, não tem tanta mão de obra, tanto para fazer essa transição. Então, eu acho que as pequenas empresas precisam ouvir podcasts como o nosso, que trocam ideias, que falam de coisas, opiniões diferentes, coisas diferentes, e procurar se apoiar em pessoas que tiveram uma passagem por isso, essa cultura diferenciada, e sim tentar adaptar isso ao seu negócio. Direto na pergunta do PC, eu vou de novo usar as duas empresas, uma que eu não trabalhei, mas conheço bem, que é a Microsoft, e outra que eu trabalhei 10 anos. A Microsoft fez essa transição que você falou. Ela foi trocando todas as pecinhas que tinham alguma resistência em ir para o lado inovativo, embora o Pedro tenha razão. Que eu e ele, a gente vê a Microsoft, o front-end dela, né, que é o pessoal de marketing, de vendas, de produto, né? Mas eu garanto que o CFO, a parte financeira, continua sólido como era 40 anos atrás, porque apesar de a inovação está na frente, a máquina financeira eu garanto que é mais conservadora. E a Intel não fez isso. A Intel até hoje é uma empresa que tem uma cultura de não trazer elemento externo para miscigenar a cultura. A Microsoft fez isso. Eu conheço um monte de gente que hoje é vice-presidente, executivos de alto padrão na Microsoft, que era o pessoal da Oracle, o pessoal da Cisco, o pessoal da NVIDIA. Eles foram trazendo pessoas que fossem mais abertos a essa mudança, essa inovação, e especialistas, obviamente, no mundo de cloud. A Intel não. A Intel eu vejo hoje, eu tenho amigos lá que estão lá há 40 anos. Entendi. A mesma mentalidade, foram treinados com a mesma cultura. Então, isso é um impedimento a você evoluir para a inovação ou você mudar uma organização. Então, aí voltando para o lado da pequena e média empresa, que o Pedro levantou a bola, eu concordo com ele. Né? Uma pequena e média empresa não tem nem recursos para fazer esse movimento e não tem tanto atrativo, né, para trazer pessoas de fora numa velocidade com preço adequado, porque uma Microsoft, uma Intel quer fazer um movimento desse, vai lá, nós três trabalhamos na Samsung, a Samsung ela entra num país, ela busca os melhores especialistas e contrata pelo peso que for, né? A Intel não fez isso,
a Microsoft fez isso, eu acompanhei, eu tenho lá pessoas que eu conheço que eram de um outro mundo, que estão lá, vice-presidentes, executivos altos. A pequena e média empresa não tem essa possibilidade. Então, aí eu vou de novo concordar 100% com o Pedro. É interessante a pequena e média empresa para absorver, para entender melhor esse mundo de transição para inovação, sem perder seu negócio, usar pessoas e empresas que podem ajudar a trazer essa cultura, a trazer essa visão, a trazer essa experiência que eles não vão ter oportunidade de fazer, a maioria não vai ter. Né? Então, eu acho que a resposta é essa, PC. Se você não mudar a cultura ou introjetando novos elementos, ou ter a flexibilidade e tempo de fazer essa mudança, você não sai para o outro lado, não sai. Legal, isso é importante, né? Porque às vezes também eu acho que assim, a pequena empresa, ela carece às vezes mais de visão do que de recurso em si, né? Porque às vezes o cara, eu enfrento isso direto, o cara fala assim, pô, eu não tenho gente para isso. E eu falo, tem. Cara, você não precisa contratar um funcionário. Se você pega 2 meses de salário que você pagaria para funcionário, você paga para um escritório, uma empresa de marketing, não sei o quê, que vai te fazer o plano, que vai, enfim. As pessoas confundem ou entendem delegar como, cara, o meu subordinado direto aqui, vou mandar ele fazer. Não, delegar é terceirizar, é fazer outsourcing de algo, é buscar um especialista as a service lá por uma semana, pelo tempo, né? O cara fala assim, pô, eu não tenho quem possa fazer um plano de marketing. Eu falo, tem, cara. Se você pagar 10 pau, você vai pegar algum executivo de marketing aí que te faz o plano. Você não precisa dele trabalhando para você. Um monte, né? Tá cheio Exatamente. de service. Então, é nesse sentido. Às vezes falta um pouco de visão, né? Um dos meus mentorados participou de um curso de estratégia agora, na G4 e tal, e lá o presidente do conselho de uma enorme empresa de real estate, né, falou para ele, cara, você precisa contratar um CTO imediatamente, um salário de um cara desse é uns 60 pau por mês. Aí ele falou para mim, cara, eu falei, você não precisa. Você não precisa. Você contrata um CTO as a service que vai te fazer o plano e você traz esse cara uma vez por mês para fazer acompanhamento com a tua equipe, cara. E é o que ele fez. Lógico. Então, uma empresa que fez uma análise falou, não, cara, nós temos até um plano que se adequa muito, aí nós vamos olhar, enfim. Ele vai gastar uma fração do negócio. Sim, ele não precisa ele nem tem estrutura para ter um CTO lá, ele tem 30 funcionários, 40. Não, e ele não vai atrair um CTO para lá, bom. Não exatamente. Vai. Tem que ter um CTO, mesmo ganhando 60 pau, que vai numa empresa desse tamanho, que não tem horizonte. Exatamente. Não vai. Então, às vezes, é uma falta de visão mesmo, né? Então, o cara tá falando, pô, mas eu não tenho gente. Não, você tem gente, claro que você tem. Você tem que olhar para os recursos de outra forma. Né? Numa grande empresa, tudo toma uma proporção gigantesca, né? Então, porque é o que o Pedro falou, pô, o cara tem centenas de milhares de funcionários, dezenas de milhares de funcionários. Fica mais fácil remanejar as coisas, né? Fica mais fácil. Numa grande empresa, o cara separa um budget lá com o conselho e fala, ó, para essa iniciativa, o Satya Nadella, ele fala que quando a primeira reunião dele com o conselho da Microsoft foi no primeiro mês, que ele estava como CEO, e ele entrou na reunião com a certeza de que ele seria mandado embora logo depois que ele lesse a proposta dele. Foi exatamente o seguinte, ele falou, olha, nós vamos matar o Office como produto, nós vamos deixar de faturar tanto por ano, nós vamos tomar prejuízos por 3 anos, e a partir do 3º ano começa a entrar dinheiro, e aí é serviço, cara, é permanente. Ele disse o seguinte, que quando ele terminou de falar, a sensação era exatamente essa, que os caras iam mandar ele embora. Então, todo mundo indica assim, você está louco, cara? Faz ideia de quanta receita entra mensalmente desse produto? E ele teve que convencer, falou, cara, é um novo momento. E para serviço, é uma garantia mais perene dessa receita, né? Você pulveriza também e tal. E ele conseguiu. O cara tem que ter preparo, tem que ter coragem, né? Porque, na maioria das vezes, o cara não quer sacrificar o bônus dele daquele ano. Então, não vai fazer uma proposta ousada dessa de jeito nenhum. E tem que ter time para suportar uma decisão dessa que ela vai para o conselho.
Então, seja por mudança de cultura, seja por trazer do mercado, ele tem que preparar o terreno para quando ele propor isso. Se os caras aceitarem e falar, cara, agora é correr, né, o plano é esse. Se os caras não aceitarem, ele tem que ter o plano B ali para dizer, beleza, não foi isso, como é que eu faço agora? Vamos lá, deixa eu continuar aqui que eu fiz uma lista de tópicos aqui para a gente discutir. Só nesse primeiro a gente já foi 21 minutos aí, o que é ótimo. Quais são, assim, a pergunta é, que riscos e benefícios a gente pode enxergar em lideranças que priorizam mais estabilidade e eficiência operacional? O Ronaldo deu um exemplo ali de que, provavelmente na Microsoft você tem a camada de frente mais agressiva, mais inovadora, mais, né, criando situações de produtos diferenciados, mas lá no back-office, o CFO, o cara da logística, sei lá, os caras que são da operação são mais conservadores, falam assim, cara, para isso funcionar, tem que ter uma linha de ação aqui. Que risco que isso pode trazer? Se você não tiver esse equilíbrio, qual é o risco da empresa dar um tiro no escuro e ir para o buraco, né? Porque às vezes você tem uma empresa, como você falou, a Intel continua com a mentalidade de 40 anos atrás e tipo, tá ganhando dinheiro, mas parou de crescer. Sei lá, é a Xerox, que é uma empresa de 16 bilhões há 15 anos. Não sai disso. 16,1, 15,9, estagnou total. Que era uma empresa super, né, inovadora, líder de mercado nas suas áreas de atuação. Então, ou você tem uma empresa muito conservadora, ou você tem uma empresa muito tipo, cara, vou para cima e não tem ninguém segurando dando um pé no chão, calma aí, né? Desse jeito a gente vai estourar a caixa, a gente vai, sei lá, não vai conseguir segurar. Como é que vocês enxergam os riscos para uma empresa que não enxerga esse equilíbrio ou que não tem alguém puxando a cordinha ali? Olha, eu vejo assim, tem uma frase que fala, né, que tecnologia você compra, cultura você constrói. Então, na realidade, a empresa pode até ter processos bons e etc. Mas se ela quiser mudar, ela tem que começar pela cultura da empresa, né? Como que ela vai se posicionar, e a cultura da empresa é o exemplo, e o exemplo vem dos líderes, né? Então, aí eu acho que entra muito, né, da onde a empresa está querendo chegar, né, do ponto para onde ela está querendo caminhar, e começar a trabalhar essa cultura dentro da empresa, né? Então, por exemplo, começar a criar grupos para ter 1 hora, vamos falar de inovação, vamos falar de uma série de coisas, para começar a trabalhar essas mudanças que são disruptivas, né? Quando você mexe com pessoas, você é aquela quem mexeu no meu queijo, né? Então, que é um livro clássico, né? Todo mundo fica reticente, né? Então, como você lidera a empresa para pensar diferente, para sair disso, buscar apoio de outras pessoas, criar essa cultura dentro da empresa é muito importante. E isso, para mim, o ponto principal está na liderança e o exemplo, né? Eu sempre digo que o exemplo é fundamental. Não adianta você pedir para o seu funcionário fazer alguma coisa se você não faz, se você não tem isso. Então, parte, né? Então, toda empresa tem que ser aquela história da startup, né? Senão ela vai virar um museu. Ela tem que sempre pensar que ela vai construir algo novo, algo disruptivo, mas isso é parte de uma escola, de um aprendizado que vai sendo levado para a empresa devagar, de uma forma que as pessoas vão conseguir se adaptar e entender, né? Senão, se as pessoas não entenderem, isso cria um problema grave. Eu concordo. E depende do segmento em que a empresa está, essa nova mentalidade, essa nova cultura de inovação, ela é menos ou mais relevante, né? Uma empresa mais tradicional, uma indústria tradicional, sei lá, o cara que faz carroceria de caminhão. Por mais que seja inovativo, é carroceria de caminhão, pode ser que o material seja mais leve, um pouco diferente, etc., mas é carroceria de caminhão, né? Então, a inovação não é tão crítico quanto empresas de tecnologia. E aí, a micro e pequena empresa que demanda um posicionamento de
serviço diferenciado que envolva tecnologia, ela tem que pensar fora da caixinha. Um cara que tem uma coisa que é mais tradicional, vamos falar de novo no bendito posto de gasolina é posto de gasolina, gente. Você vai lá, vai parar, a bomba vai lá, vai encher seu tanque, então você tem que ter um serviço de atendimento, produto bom, preço bom, e that's it. Não tem muita tecnologia que vai mudar esse modelo de negócio, né? E aí, a liderança nessa transição, aí vamos usar de novo a Microsoft, né? Se o Steve Ballmer tivesse continuado como CEO, provavelmente a Microsoft tinha sucumbido, ia virar uma Xerox, não ia assumir, assim como a Intel não sumiu, mas ia virar uma empresa não relevante. E ela continua relevante, ela é top 3 do mundo, certo? A Intel já não é mais, a Intel era disparado, a empresa número 1 não tinha para ninguém. Hoje ela é quarta, quinta, e se bobear vai afundar mais ainda. E na caminhada dela, ela teve diversas oportunidades, inclusive teve investimentos feitos para ir para o mundo de telecom, para fazer chip de celular, para comprar NVIDIA, para comprar a TI que a AMD comprou. O gráfico hoje é muito mais importante que CPU, e na mentalidade lá dos líderes, CPU e PC ia ser tudo hegemônico, né? O resto, celular, Qualcomm, esses caras não vão para lugar nenhum. A NVIDIA são os coitadinhos. A NVIDIA só hoje, em semicondutora número 1 disparado do mundo, como design, né? Na verdade, fabricação é a TSMC, que fabrica para eles, mas como design, como empresa de faturamento de semicondutor, é a NVIDIA. E até uns 10 anos atrás era uma empresa só de produto gráfico, com inteligência artificial arrebentou, mas o CEO, que é o founder da NVIDIA, o cara é um visionário, e ele continua um bom líder. Não mudou o líder e continua. A AMD precisou trocar de líder para ser boa, a Intel trocou de líder, mas ela foi para um líder um pior que o outro, então acabou caindo no buraco. A Microsoft também teve uma felicidade de colocar um líder melhor do que Steve Ballmer. Nada contra ele, né? A gente conviveu com o mundo do Steve Ballmer e todos éramos felizes. A micro e pequena empresa, ou a empresa que está em outro ramo, também tem que fazer uma transição de líder que espelhe o que ela vai buscar. Porque senão ela pode sucumbir e aí faz toda a diferença. A liderança é que molda a visão, a cultura, como o Pedro falou. O resto vem a reboque, mas também não pode negligenciar, né? Não adianta surgir um tarado lá querendo inovar um monte de coisa e o financeiro não é mais importante, produção não é mais importante, logística não é mais importante, que só de inovação ninguém vive não, né? Então acho que é um conjunto, mas eu acho que a transição de liderança é fundamental que você tenha consistência, que senão você perde o barco. Legal, eu até acrescentando, Ronaldo, você falou um pouco ali de pequenas, deu o exemplo da carroceria, né, e do posto. Eu acho que a pequena empresa, geralmente os líderes têm... O pessoal tem um romantismo de que liderança é só coisa disruptiva. Tipo assim, cara, eu vou criar uma carroceria de um polímero indestrutível que flutua, mas que suporta 5 toneladas. Quando o cara poderia criar um modelo de negócio totalmente diferente do tipo, cara, eu vou fazer locação de carroceria e o cara vai pagar um valor mensal e a cada 6 meses eu faço revisão, sei lá, modelos. Isso é inovação. O cara do posto, é óbvio que isso operacionalmente eu não sei como fazer, mas assim, podia criar uma assinatura. O cara, você vai pagar um valor mensal e você pode abastecer até 2 vezes por mês no valor de tanto. Porque no final, eu lembro sempre do seguinte, quando o varejo lançou a questão de seguro, era garantia estendida, não era seguro. Sim, garantia estendida. Eles começaram a vender muito e aí as seguradoras foram lá em cima e falaram, não, o que você está fazendo é seguro e você não é seguradora. Porque naquele momento, só 3% das pessoas, dos 100 que pagavam, só 3%, uma vez na vida lembrava de falar, eu paguei uma garantia estendida disso aqui. O resto era no bolso. Aí só as seguradoras falaram assim, opa, mas espera aí. Foram lá no governo e falaram assim, não, para não configurar seguro, se é uma garantia estendida, você tem que ter pelo menos uma interação a cada 6 meses de intervenção direta no aparelho. Os caras falaram, pô, aí... então você precisa da gente, você precisa criar um seguro. Aí virou, né? Colocar no processo. Mas, às vezes, a inovação não precisa ser algo
eu vou criar o próximo carro voador. Eu sempre digo o seguinte, no mundo de hoje, aqui em São Paulo, ao invés de um carro voador, se o cara voltasse aquele projeto da Ford que tinha lá na década de 40, que o carro girava as rodas assim para estacionar, ele venderia mais. Não, venderia mais. Assim, a dificuldade de estacionar, de lugar apertado, cidades superpopulosas, ele venderia mais do que criar legislação para um carro voador. Então, às vezes, o pensar na inovação é mudar ou criar outras ofertas, produtos e serviços que atendam a população que eu não estou atendendo, né, do mesmo produto. E eu sempre lembro do seguinte, o Itaú, eu cito muito o exemplo do Itaú, que o Itaú se tornou, na minha visão, uma gigante startup. Os caras se tornaram muito rápidos em criar produtos novos. Isso começou, eu lembro que no último ano do Setúbal, ele disse o seguinte, quando ele anunciou que ele estava saindo, se aposentando, ele falou, no último ano eu estudei mais tecnologia do que na minha vida inteira. E o banco começou a passar por uma transformação de mentalidade mesmo. Então eu ia lá, cara, diretor de banco, eu ia almoçar, tem um restaurante no Itaú, que o Bradesco também tem, que é um restaurante para diretoria, né? Que eu acho isso o absurdo do mundo, mas um restaurante com garçom, tudo, os diretores almoçam lá e quando tem convidados vão almoçar lá. Eu já fui almoçar lá algumas vezes. Restaurante top. Top. Os caras tudo... Eu trabalhei lá. Eu trabalhei lá. Eu almocei então, muito desses restaurantes. Então, os caras tudo com terno Super 120, Super 150, gravata de seda, né? E nessa mudança do Setúbal, eu comecei a ver diretores no corredor, tipo quinta e sexta-feira, os caras de camisa polo e calça jeans. Isso num banco era inadmissível. Nesse mesmo período, o Bradesco concordou em tirar a gravata de sexta-feira. Era tipo, as mentalidades, né? São dois bancos que competem diretamente ali, mas a mentalidade é muito diferente. Os caras do Bradesco não conseguiam. Os caras se sentiam até mal de estar sem gravata. O cara está tão acostumado a trabalhar de terno e gravata. Aquilo é um formato, né? Então, essas mudanças em pequenas ou grandes empresas depende do líder também desencadear essa mudança, né? De falar, pô, tem que mudar não só a forma de pensar, mas a forma de como a gente é visto como empresa. Então os executivos têm que refletir isso, né? Eu tenho que refrescar a força de trabalho para refletir isso e assim por diante. Vai, né? Vai criando diversas condições para que a empresa daqui a pouco comece a viver isso. É isso que o Itaú, a velocidade de criação de produto, e o Itaú tem um outro ponto interessante, e isso eu ouvi do diretor de marketing. O cara fala assim, nós quase nunca, ele falou, na verdade nunca, nós nunca somos o primeiro a lançar nada. A gente observa, vê o que lançou, entende se, faz sentido, aí a gente lança. Só que quando a gente lança, a gente se apropria da mensagem de que o nosso é o primeiro. E aí o cara injeta dinheiro de marketing, então ele fala, o Itaú lançou o banco digital. Cara, os caras investiram 100 milhões para lançar o IT, que era o banco digital. Parecia que era uma descoberta do mundo, mas já tinha Nubank, Inter, Neon, que não tinham 100 milhões para botar no lançamento de produto com campanha na Globo durante 30 dias, né, 24/7, mais digital, mais out of home. Então, tem muito isso, é o que o Pedro falou no início, a grande empresa ela tem esses recursos, e a empresa pequena, às vezes não só não tem e não sabe usar, ou maximizar, ou otimizar os que tem. Usar a criatividade para se diferenciar. Então, vamos lá, acho que está caminhando aqui para a gente chegar nos 40 minutos. Eu vou fazer mais uma interessante aqui. Na experiência de vocês, com equipes multidisciplinares, os dois trabalharam, né, em diferentes empresas aqui e com times de diferentes formações. Às vezes um time híbrido com gente mais jovem, gente mais experiente. Às vezes um time só de jovem e que não tem o Pedro deve ter vivido essa experiência mais de uma vez. Os caras não entendem muito do que eu estou falando. É um time jovem que nunca trabalhou em empresa que tem mudanças bruscas e tal. Mas como um líder pode equilibrar, né, o foco em resultados com o desenvolvimento humano e a criatividade desse grupo, né, levando em consideração
essas equipes multidisciplinares? Cara, é assim, tem um negócio assim, né, de um líder inovador, né, ele vai mudar para o que ainda não existe. E aí tem um problema, né? O cara tem que saber o que que ele vai criar, né? Para onde ele quer chegar, né? E aí ele tem que, aí volta pro time. O time está preparado, entende para onde eu quero ir, entende qual o movimento que eu estou fazendo. Então isso é uma coisa que aí um líder tradicional já fica mais fácil, né? Porque ele quer fazer bem o que já foi feito, né? O que ele está fazendo lá, ele quer fazer de uma forma eficiente. Mas isso não pode ser suficiente. E aí entra como você consegue mudar para acertar naquilo que a empresa não está preparada ainda. Então, é um conceito complexo, né? Porque lidar com essas mudanças, de preparar as pessoas, saber onde vai chegar, não só as pessoas de vendas, mas as pessoas do financeiro, do marketing, todo mundo sabe lidar com essa questão nova, com esse momento do mercado, para onde eu estou indo, entende que isso é uma coisa, caminho certo da empresa, compram essa briga. Então, é um assunto bem complexo. E aí eu acho que se você não tem uma estrutura, você precisa pegar, se cercar de pessoas externas e internas que consigam consolidar isso para você. Porque qualquer mudança, ela tem que ser muito bem planejada para você saber aonde você quer chegar com os objetivos claros, mensuráveis, né? E de treinamento, de todo o pacote para você conseguir elaborar esses processos de liderança com os exemplos, com tudo, para você conseguir atingir os objetivos. Senão, acho que você às vezes gasta uma energia que a empresa não tem e você pode colocá-la em risco, né? Então, é muito interessante você ver o nível de liderança, né? Que talvez o Nadella tenha esse líder de atirar lá para onde o mercado não estava vendo, e o Balmer é aquele cara que vai para o negócio. Tá certo, tá errado? Não, desde que você entenda os caminhos e prepare a empresa para chegar nos seus objetivos. Acho que eu vejo assim. Eu concordo no contexto, mas o líder que tem facilidade e capacidade de fazer essa transição é o líder que se prepara para isso. Você acabou de usar o exemplo do Setúbal, que ele foi aprender tecnologia porque ele viu que lá na frente o mundo dos bancos ia focar muito em tecnologia, né? Então, o líder que quer conversar com diferentes níveis de pessoas, de informação, de idade, etc., antes dele se comunicar, ele tem que primeiro entender o que ele quer, que é a visão que o Pedro falou, se aprofundar nessa visão, porque senão ele não consegue transmitir. E se ele, como líder, não consegue transmitir, conversar com diversos níveis, tentando levar de forma estruturada para aculturar aquela mudança, ele vai falhar. Né? E é o que o Pedro falou agora há pouco. Não adianta eu falar, vamos todo mundo para a inteligência artificial. Eu não tenho a ideia do que é isso. Não sei do que vocês estão falando, mas eu ouvi falar, sou aqui o dono do posto de gasolina. Pô, inteligência artificial vai mudar o mundo. No posto de gasolina aqui, você é gerente, frentista, cara do financeiro, nós temos que enfiar inteligência artificial e eu não sei nada disso. Então, assim, eu acho que esse é o grande segredo das empresas que vão ter sucesso, não importa o tamanho. E às vezes você não tem essa competência. E aí voltamos ao ponto do Pedro, que aí você vai e busca, né? Ou você contrata temporário, né? Que são os consultores, os freelas, etc. Ou você traz elementos para a sua organização que possam te ajudar a descer nesse nível para liderar uma transformação. É simples e complexo assim. O Pedro falou realmente muito complexo. Mas eu acho que se o líder não quiser entender, não se aprofundar na visão dele, ele não consegue passar isso para a organização. Muitas vezes o líder tem que tomar uma decisão difícil, que às vezes mexer no lado conservador para poder o outro lado andar. Porque o lado conservador, às vezes ele é muito conservador. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que, cara, a dona
queria muito fazer uma série de coisas, eu trazia um plano, propunha, etc. E quando eu chegava no financeiro, o CFO me barrava ou segurava ou, sabe, atrasava 2 meses, 3 meses o investimento que ela falava, pode fazer, eu manda a aprovação que eu faço, mas o cara segurava porque ele falava, não, mas eu tenho que olhar o caixa. E aí eu era cobrado, eu não queria expor o cara, mas ele segurava. E eu entendo que a preocupação dele era legítima, ele queria proteger a empresa. Mas não é que a dona estava falando isso porque ela louca. Ela sabia o que ela estava fazendo também. E ela sabia que se ela não desse aqueles passos, ela ia patinar mais. Porque às vezes é um momento de mercado, às vezes é um produto que você vê que a concorrência está lançando e está se sobressaindo. No caso, era um produto que a concorrência faturava só com esse produto por mês, só com esse produto, tudo que a empresa que a gente trabalhava faturava. Então era uma grana para lançar esse produto. E o cara falou, ó, calma, vamos vendo, e eu sendo cobrado, mas pô, não lançou o produto ainda? A gente está, né, eu não queria expor na sala de diretoria e falar assim, não, o cara aqui que está segurando, não ia fazer isso, né, por experiência, por uma série de coisas, mas às vezes a empresa tem que mexer, a ferida é exatamente aí, e falar, cara, eu vou ter que mexer aqui em algumas áreas que talvez eu não queria, mas, né, vai doer, vou ter que cortar na própria carne. Então, basicamente é isso. E eu acho que assim, a gente tem uma série de coisas aqui que poderíamos discutir, né, que faz paralelo entre as grandes empresas e as pequenas empresas nesse sentido, de estilo de liderança, o que isso pode impactar, se impacta no crescimento ou na estagnação da empresa. O tema ele é rico, longo e, sei lá, a gente podia discutir mais 10 tópicos aqui só em cima disso. Sem dúvida. Nós já estamos aqui há 40 e poucos minutos e eu acho que a gente caminha para encerrar o episódio de hoje. Eu queria ouvir de vocês considerações finais, o que vocês acrescentariam nesse contexto que a gente discutiu, o que a gente podia deixar de insight para quem está assistindo, que poderia pensar em como fazer na sua empresa, como acionar alguém, né? Como é que recado a gente deixa dessa questão de quanto o estilo de liderança pode afetar o crescimento ou causar a estagnação de um negócio, como aconteceu com a Microsoft, como aconteceu com a Intel, né? Como acontecem com centenas ou talvez milhares de pequenas e médias empresas no Brasil e que a gente talvez nem enxerga, mas que pode ser um insight que dá uma luz para o cara que está lá falar, pô, não tinha pensado nisso. Então, assim, eu acho que os líderes de tempos em tempos, eles deviam pensar, né? A gente está fazendo mais do mesmo, né? A gente está estagnado, a gente precisa olhar para novas oportunidades. Então, e aí eu acho que essa reflexão é muito importante, né? Do cara olhar para a empresa, ver se a empresa está estagnada, procurar quais são as alternativas que tem, se estruturar para chegar lá. Eu acho que toda empresa precisa estar sempre pensando em alguma coisa nova, em alguma coisa que pode mudar a empresa a sempre crescer e chegar num patamar um pouco melhor e essas coisas precisam começar a ser exercitadas no dia a dia da empresa. Então, acho que líderes precisam estar sempre ouvindo, estar sempre buscando novas ideias e adaptando aquilo que ele acha que a empresa dele deve seguir o caminho, né? E sempre procurar ouvir, né? Não só coisas novas, e sempre procurar ajuda para que essas ideias sejam validadas e essas ideias possam ser melhor implementadas. Eu concordo. O segredo, falei agora há pouco, do bom líder na estabilidade ou na transformação é continuar aprendendo
e mudando o caminho da empresa em função do mercado. E o mercado, na verdade, são os seus clientes, né? O líder que tem a disciplina de ouvir seus clientes, de entender os anseios dos seus clientes, é naturalmente um líder que vai buscar inovação, porque ele precisa atender aquela demanda que são os seus clientes cativos, né? ou fiéis, né? Então, eu acho que o grande segredo, não importa o tamanho da empresa, e a gente pode citar de novo o fracasso ou sucesso das empresas de tecnologia, nós três temos um defeito que a gente vem do mundo de tecnologia em que a inovação é quase uma obrigação. Então a gente sempre estava antenado, ligado, tem uma onda que vem daqui, a gente sempre estava tentando entender e as empresas às vezes empurravam a gente por uma onda furada, né? A pequena e média empresa, principalmente os mercados tradicionais, não tem essa possibilidade e não estão nesse métier. O segredo é você ouvir o seu cliente e nunca parar de aprender, né? É importante a gente ter isso em mente. E se você tem isso como cultura, fatalmente você vai ser uma empresa de sucesso, não importa o tamanho que você seja. Fantástico. Eu acho que é bem isso mesmo. O líder tem que encontrar tempo na mente e na agenda para pensar, para aprender, para dar um refresh na sua forma de pensar, no seu conhecimento, né, no que ele está vendo e ouvindo em volta, para encontrar eco daquilo dentro do seu negócio, para poder buscar recursos humanos, materiais, recursos de aprendizado, recursos de ferramentas, etc., que possam ajudá-lo a transicionar ou mudar de patamar, porque não tem como. Por mais que o cara fala, pô, carroceria de caminhão vai ser sempre carroceria de caminhão, ele pode perder mercado simplesmente porque nasceram 5 outras empresas de carroceria de caminhão que fazem exatamente a mesma coisa, que vão ou trabalhar com menos margem, ou que vão importar da China e fazer mais rápido e vender mais rápido, blá, 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 e o cara acaba estagnando, barra caindo, que é como você deu o exemplo muitas vezes aí, que talvez tenha acontecido com a Intel. De tanta arrogância, ela acabou sendo sobrepujada pelos demais. É isso aí, perfeito. Então acho que é isso, né? Eu acho Pessoal, que sim. muito obrigado. Mais um episódio do Laboratório de Liderança. Falamos hoje sobre como os estilos de liderança, diferentes estilos de liderança podem ou catapultar o negócio ou estagnar o negócio. Agradeço demais a vocês pelo bate-papo muito rico aqui e nos vemos no mesmo bate-horário aqui na próxima semana. Até a semana que vem. Um abraço, Boa pessoal. noite. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado aí. Valeu.